Bom dia a todos. Vamos lá, né, para mais um módulo, começando hoje. Vocês já estão conseguindo ver os slides? Sim, ok. Beleza. Bom, então vamos lá, né? Como sempre, na nossa primeira aula, eu falo um pouco, né, do curso Psicanalisa, explicando um pouco qual é a proposta, né, desse curso. E, bom, ele nasceu, né, na pandemia. Quando a gente estava, né, em casa, com toda aquela preocupação, e né, os cursos virtuais começaram a acontecer, que a gente descobriu, né, essa modalidade bacana, né, de aula ao vivo, né, e ao mesmo tempo online, que antes a gente só conhecia aquelas aulas gravadas, né, e essa possibilidade de uma aula ao vivo, né, a gente consegue reunir pessoas do Brasil inteiro, né, então aqui a gente tem aluno, né, claro que do Rio de Janeiro também, que é de onde, né, de onde eu transmito a aula, mas a gente também tem pessoal, assim, né, de outros lugares, de outros estados, interior, né, pessoas, às vezes, que não tinham uma escola para participar, né, de psicanálise, porque mora no interior, enfim, e o Psicanalisa chegou lá, né, e isso é muito bacana. Bom, hoje a gente já tem 2 anos de curso, né, o curso começou, como eu disse, lá na pandemia, em 2020, março de 2020, a gente já completou, né, 2 anos de curso, e a gente, ao longo desses 2 anos, já fizemos um monte de módulo, né? A gente sempre oferece um módulo por mês. Cada módulo é composto de 4 aulas. Cada aula, né, tem ali uma duração de 1 hora e 30 minutos, né? E a gente já passou por vários temas aqui, vários, né? E o módulo de hoje, que a gente começa hoje, fala sobre a interpretação do analista, né? Que, na verdade, é o que a gente faz, né? É o nosso trabalho, é a nossa prática, né? A gente sabe que a formação do analista, ela se dá no tripé, né? Supervisão clínica, estudo teórico, né? E análise pessoal. E o psicanalisa, ele ajuda aí nesse tripé da formação, que é, né, o estudo teórico, né? Eu sou doutora em psicanálise, o meu nome é Daniele Lamarca, eu também faço supervisão clínica, né, também tenho meu consultório particular. Atualmente sou professora da Universidade Veiga de Almeida, na graduação de psicologia e também na pós-graduação de teoria psicanalítica. Sou também supervisora clínica na Veiga, tanto na graduação, né, no serviço de psicologia aplicada, e também no seminário clínico da pós-graduação. E recentemente eu fui convidada para dar aula na ESP, que eu vou começar a dar aula, né, se eu não me engano, é março de 2023, na pós, né, de crianças e adolescentes. Inclusive, a ESP é uma excelente escola de psicanálise. Deixo a indicação aqui para vocês, né, se vocês quiserem conhecer, né, e eles estão sempre fazendo pós e tem pós online lá também, né, então deixo aqui também uma possibilidade aí para esse tripé, né, que é a formação do analista. Bom, dito isso, eu vou pedir para todos que estão aqui no Teams deixarem, né, o seu áudio fechado. Quem quiser abrir a câmera não tem problema, é só o áudio mesmo, né? Porque essa aula ela fica gravada, né? Isso também é uma outra proposta do curso, né? As aulas elas ficam gravadas por um mês. Então, quem não pode assistir, né, aqui presencialmente, pode depois, né, ter acesso à aula, né, pelo Drive, e ela fica disponibilizada, né, por 30 dias. Então é isso. Bom, esse módulo, né, tem como tema a primeira aula, que é no começo da interpretação, a transferência. Lá no nosso Instagram, a gente sempre faz um esquenta do curso, né? Que é o @curso psicanalisa, né? Para quem não conhece, né, o nosso Instagram. E lá a gente faz um esquenta, né, que as publicações elas vão sempre falando da interpretação do analista.
e eu fiz um meme, né, com o Freud, dizendo assim, eu sou psicanalista, posso interpretar tudo. Aí o Freud com a mãozinha na cabeça, não. O palco da interpretação é a transferência. Então, a gente não pode sair por aí interpretando todo mundo, né? O que a gente precisa fazer é, primeiro, esperar que essa transferência aconteça, para que depois a gente possa, né, fazer esse trabalho de interpretação. E, como de costume, para cada aula, nós usamos 3 bibliografias, né? Então, nessa aula de hoje, para a gente contemplar essa transferência, né, esse palco onde vai se dar a interpretação, nós vamos usar 3 bibliografias, que nessa aula são todas bibliografias freudianas, mas ao longo do curso a gente trabalha com Lacan, com autores complementares, né? E essa primeira aula nós vamos usar Recomendações aos Médicos, do Freud, de 1912. Vamos usar também o Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914. E vamos usar a Dinâmica da Transferência, de 1912, do Freud, para a gente estudar essa cama, né, que deita a interpretação do analista. Então, vamos lá, né? Vamos começar por Freud, porque é assim que a gente começa qualquer estudo de psicanálise, né? A psicanálise é Freud, né? E sempre que a gente for estudar psicanálise, mesmo aqueles que também gostam do Lacan, né? Precisamos começar primeiro com Freud, porque senão a gente não entende absolutamente nada que o Lacan está nos dizendo, né? Porque ele parte do princípio de que nós lemos Freud como ele leu também, né? Então, vamos lá. O Freud, né, no texto Recomendações aos Médicos, de 1912, ele vai recomendar que no tratamento psicanalítico se haja como, por exemplo, um cirurgião, que, suspendendo seus afetos e compaixão humana, tem como único objetivo estabelecido para suas forças psíquicas a realização da operação da forma mais perfeita possível. Então, olha que interessante essa fala do Freud. Muitas pessoas vêm me perguntar, né? Ô, Daniele, onde que o Freud diz que a gente precisa fazer análise pessoal? Onde está escrito em Freud? Se nem ele mesmo fazia análise. Bom, é bem verdade que o Freud não fazia análise, até porque ele estava criando a psicanálise. Mas a gente sabe que existem as correspondências, né, de Freud a Fliess, que era exatamente a autoanálise que o Freud fazia, que era o que dava para ele fazer naquele momento, né, de criação da psicanálise. Pois bem, então, o Freud ele não fala diretamente faça análise, mas ele pede aqui, suspenda os seus afetos e a sua compaixão humana, para que você possa fazer o seu trabalho, que é a interpretação do analista, da forma mais eficiente possível. E a gente só consegue fazer isso se a gente fizer análise pessoal, porque é a análise pessoal que faz uma operação lógica no nosso inconsciente, que é a operação da separação, né? Que é eu conseguir me separar do grande outro, eu conseguir olhar para o outro sem me embolar nele, né? Então, para que eu consiga ter esse trabalho cirúrgico que o Freud nos propõe, né, a gente precisa fazer a análise pessoal para que a gente possa, né, resolver, desenvolver essa operação de separação do inconsciente e conseguir fazer esse afastamento que é tão necessário para que a gente possa fazer uma interpretação correta, cirúrgica, como o Freud está recomendando que a gente o faça. Bom, eu esqueci de avisar no início, então vou avisar agora. Os 30 minutinhos finais da aula, a gente sempre abre para pergunta. Quem está aqui no Teams, né, que são os alunos inscritos, pode fazer as perguntas pelo chat, depois no final eu vou olhar. E quem está no YouTube, que também quiser fazer uma pergunta, pode botar a pergunta aí no chat, que eu vou responder aqui também para vocês, tá bom? Bom, e aí, continuando aqui
o texto do Freud, essa frieza que é tão necessária ao analista justifica-se porque cria uma condição mais favorável para os dois lados. Oferece maior amplitude de assistência ao paciente e preserva a vida afetiva do médico, né? Então, essa separação, né, que algumas pessoas até, né, falam, o psicanalista é frio, né? Eu não gosto de psicanálise porque o psicanalista fica em silêncio, ele não fala nada, ele é muito frio. E isso não é uma verdade, né? Não é que o psicanalista seja frio nesse sentido pejorativo do termo, né? É porque, na verdade, o psicanalista não vai sair por aí também abraçando e beijando, porque a gente sabe que, por exemplo, o sintoma histérico, ele tem uma origem sexual, de toque, de corpo. Então, se a gente tem esse saber, para que a gente vai ficar abraçando e beijando o paciente, sabendo que isso pode ali desencadear algumas coisas para aquele paciente, né? E também, se a gente ficar emocionalmente vinculado a esse paciente, a gente não vai conseguir perceber, né, as características daquele paciente, onde ele precisa, né, de ajuda, né? Onde ele está precisando que a gente intervenha para que ele possa lidar melhor com os seus sintomas, né? Então, essa frieza do analista, na verdade, ela é uma tática, né? Ela é uma estratégia do próprio tratamento, né? Então, o médico, ele deve ser capaz de interpretar o que foi dito e reconhecer esse inconsciente oculto, sem selecionar as informações por uma censura própria. Para isso, é necessária uma condição psicológica. Veja aí, né? Freud ressaltando a importância do analista estar aí sempre trabalhando com seu inconsciente, porque essa é a ferramenta de trabalho do analista, né? Tem muita gente que pergunta assim, poxa, Dani, qual é o instrumento de trabalho do analista, né? Porque o dentista tem lá, né, todo aquele material, né, todo aquele material que ele usa para poder tratar do dente. O fisioterapeuta também, né, tem as bolas, tem o peso, né? Todo mundo tem uma ferramenta de trabalho. Qual é a ferramenta de trabalho, né, do psicanalista? São duas. O nosso inconsciente, o inconsciente do analista, que é trabalhado em sua análise pessoal, e também as palavras. Tanto as palavras dele, que vai funcionar como ato, né? Quanto também as palavras do paciente, né? Então, para que o médico, né, para que o analista, ele possa ser cirúrgico, como o próprio Freud está pedindo que a gente o seja, né? A gente precisa estar ouvindo esse inconsciente oculto, né, do paciente, trabalhando com o nosso inconsciente. Por isso que quando eu dou supervisão para os profissionais que me procuram, né, para fazer supervisão, eu digo assim, olha, aprenda a confiar no seu inconsciente. Eu falo isso tanto para os profissionais que me procuram para fazer supervisão, quanto para os meus estagiários, né, que estão lá no SPA, aprendendo a beleza que é essa profissão, né? E lá eles começam a entender, né? Porque eu escuto muito dos estagiários assim, ai, Dani, eu tive a impressão de que ele estava falando tal coisa, sei lá, com uma certa ironia, né? Eu observei que ele sempre vem com o mesmo tênis para análise. E eles fazem observações interessantíssimas, mas eles não tinham coragem de falar. Quando eu perguntava para eles, mas você falou? Mas você falou isso que você percebeu? Ai, não falei. Ai, professor, eu não falei. E aí eu sempre digo, olha, confia no seu inconsciente. Confia no que o seu consciente está observando, percebendo, porque esse é a sua ferramenta de trabalho. É com isso que você vai trabalhar, né? Então, o inconsciente, a gente trabalha com o nosso, enquanto analista, e a gente trabalha com o inconsciente do paciente, que é esse inconsciente oculto que a gente vai tentar decifrar ao longo da análise para ele poder se desvencilhar do sintoma. Então, o psicanalista, né, ele não pode ter dentro de si resistências que repelem da consciência o material inconsciente e provocam uma nova forma de seleção e de deformação
da análise. O Freud, ele não deixa isso tão claro aqui nesse texto, né? Porque na obra de Freud a gente escuta muito a palavra contra-transferência. Mas na releitura lacaniana, o Lacan ele não vai usar tanto esse termo da contra-transferência, mas ele vai dizer uma coisa super importante. Ele vai dizer, olha, a resistência ao tratamento é sempre a resistência do analista. Então, muitas vezes também nessas supervisões, uma coisa que eu preciso indicar tanto para os estagiários quanto para os profissionais é, olha, isso é seu, leva para na sua análise e veja o que está acontecendo. Porque a gente observa que alguns movimentos, às vezes do próprio analista, é uma resistência do inconsciente dele. E aí ele fica com dificuldade de ouvir, de interpretar, de localizar onde que vai ser ali a atuação dele. Bom, e aí, como eu já estou falando, né, vamos falar mais ainda, né, mais especificadamente, sobre o lugar do analista, né? Que lugar é esse? Bom, desse modo, então, é necessário que ele seja submetido a uma purificação psicanalítica e tome conhecimento dos próprios complexos que podem atrapalhar a absorção do conteúdo exposto pelo paciente. Então, vejam, essa análise pessoal, né, está sendo chamada de purificação psicanalista, porque quando a gente deita, né, no divã, lá a gente está entendendo, entrando em contato com o funcionamento do nosso inconsciente. E isso passa para a gente um saber sobre o nosso inconsciente, sobre o nosso funcionamento. E quando a gente desenvolve esse saber, a gente consegue se misturar menos, né? E a gente consegue ouvir melhor. Então, se a gente não tiver com a nossa análise em dia, aquele conteúdo que está sendo exposto pelo paciente, a gente acaba se confundindo, né? Eu também trabalho muito isso com os profissionais e estagiários na supervisão, né? Quando eles falam assim, ai, Dani, o paciente faltou. Aí eu digo assim, você ligou para ele para saber o que aconteceu? Ah, não liguei, não. Por que você não ligou? Ah, sei lá, fiquei sem graça. Ai, mas eu vou parecer chato. Ah, mas eu não quero falar, não. Olha aí, quantos complexos que esse profissional pode estar sentindo, porque ele é um sujeito, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem afeto, e isso acaba atrapalhando na atuação dele. Porque ficar com vergonha de ligar para o paciente ou supor que está sendo chato, né? Isso só atrapalha o seu próprio trabalho, que é o seu trabalho de manejo de transferência, né? Bom, ele vai dizer também o seguinte, a técnica afetiva, que consiste em um analista mostrar os seus próprios conflitos e defeitos psíquicos ao paciente, não é recomendável. Ela se aproxima dos tratamentos por sugestão, se afastando da psicanálise e aumenta no analisando a incapacidade de superação das resistências mais profundas. O Freud ele vai dizer que o psicanalista ele precisa ocupar o lugar de espelho. Ele só vai refletir aquilo que o próprio paciente já está trazendo. Então, não é recomendável a gente falar da gente para o paciente, né? De, isso já aconteceu comigo. Ah, eu entendo o que você está falando, porque eu já passei por isso. Essa empatia não é o sentimento que o analista deve expor, né? A gente precisa se colocar com uma neutralidade, porque o espaço numa análise não é para dois sujeitos, é para um só. Só existe um sujeito na análise, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado da gente não demonstrar ao nosso paciente, dentro das possibilidades, né, as nossas emoções, as nossas confusões, porque a gente sabe que analista nenhum é perfeito. Todo analista tem conflito, todo analista tem família, né? Porque às vezes também tem essa fantasia, né? Desse analista ideal, desse analista que tem a vida organizada, que é, né, plenamente, psicologicamente, né, sei lá, correto. E isso não é uma verdade, né? A gente sabe que os psicanalistas são pessoas, mas que sejam pelo menos pessoas analisadas, para que ele possa conseguir superar suas resistências, né?
possa conseguir separar os seus conteúdos inconscientes dos conteúdos inconscientes do paciente. Então, essa postura de intimidade do psicanalista, ela pode dificultar um dos principais objetivos da terapia, que é justamente a resolução da transferência. E o Freud, então, sugere que o analista ele deve ser opaco, tal como um espelho, não mostrar ao analisando nada além daquilo que lhe foi mostrado, né? Então, a gente evita, né? Por exemplo, eu já ouvi em algumas supervisões as pessoas falando assim: ah, eu recebi um convite de aniversário do meu analista, do filho dele. Eu posso ir? Não. Ah, eu recebi um presente do meu paciente. Eu posso receber? Pode receber. Mas você não vai receber e falar: ah, era exatamente o que eu precisava. Ai, como eu queria isso. Não, você vai receber e agradecer. Né? Você vai ter uma relação de educação. Mas você não vai ficar falando: ai, que lindo, ai, queria muito isso. Ai, tudo que eu queria era isso. Como isso estava fazendo falta para mim. Não, né? Não é esse o espaço, né? Agora, a gente até pode receber convite, né, de aniversário, de formatura, né? Mas a gente não deve aceitar esses convites, né? Porque aí a gente vai entrar na intimidade do paciente, ou então o paciente também vai entrar na nossa intimidade, né? Então, não é ali o recomendável. Eu costumo observar, inclusive na minha clínica, que eu raramente ganho presente e que eu raramente sou convidada para qualquer coisa, né? E eu não interpreto isso como, eu não tenho uma boa relação com meus pacientes. E, na verdade, eu interpreto isso como eu estou fazendo certo, né? Porque eles até esquecem que eu sou uma pessoa. Uma vez eu ouvi isso de um paciente. Eu estava na praia, encontrei o meu paciente na praia, estava com meu marido, acompanhado da minha filha, né? Ele passou por mim, né? Olhou para mim, eu educadamente dei um tchau para ele e ele deu um tchau para mim. Beleza. Quando chegou o dia da sessão dele, ele trouxe esse encontro, né? Ele disse: nossa, Dani, quando eu te encontrei na praia, eu fiquei um pouco surpreso. E eu disse a ele: ah, é? E por que você ficou surpreso? Aí ele disse assim: você vai rir da minha cara. Aí eu falei: não, vamos lá, pode contar, né? Aqui é o seu espaço. Aí ele disse assim: eu nunca tinha imaginado que você saía de dentro dessa sala, de dentro desse consultório. Eu simplesmente esqueço que você é uma pessoa, que você tem família, que você é casada, que você tem uma filha, que foram as coisas que ele conseguiu perceber ali, né, no encontro comigo na praia. E eu poderia até, por exemplo, estar de biquíni, ou eu poderia estar bebendo uma cerveja. A gente pode passar por essas situações, né? Pessoas que moram em cidade do interior, então, né, acontece isso com muita frequência. Isso não é um problema. A questão é a gente saber manejar isso, né? Para isso não virar, por exemplo, um bate-papo do tipo: ai, a praia estava ótima, né? Você gostou? E você viu aquela confusão que aconteceu? Não, não é sobre isso que a gente vai falar, né? A gente até pode falar desse encontro, mas a gente vai falar desse encontro de uma forma, né, teórica, prática, né, que seja funcional para aquele paciente, né, para ele pensar, analisar aquele encontro e o que ele significou para ele, porque é isso que interessa, né? Agora, uma outra tentação a ser evitada é a ambição educativa. O analista ele deve controlar-se ao apontar novos objetivos ao doente e ter tolerância perante a fraqueza dele. Olha que dica importantíssima que o Freud está dando para a gente, né? Essa coisa da gente querer ensinar ao paciente como que ele deve se comportar, o que ele deve fazer, né? E às vezes ele pede para a gente. Né? Às vezes o paciente fala assim: ai, Dani, aconteceu tal situação comigo. Aí você diz: olha, mas você não acha que você podia ter feito de uma forma diferente? Aí ele diz assim: qual outra forma? Ele pede para a gente. Ele quer que a gente diga a ele como se comportar. Não tem problema nenhum ele fazer isso. O problema é a gente responder.
né? Então, ele vai perguntar, porque lembrem-se que o lugar da transferência é o lugar do suposto saber. Então, ele supõe que a gente sabe, que a gente vai saber dizer a ele como fazer. E ele vai colocar a gente nesse lugar. Não tem nenhum problema ele colocar a gente nesse lugar, porque esse é o lugar da transferência. O problema é a gente responder desse lugar. Porque senão a gente entra nessa ambição educativa, né? E a gente pode até dar, às vezes, umas tarefas, e a gente cai no TCC. E a gente sabe que psicanálise não é TCC. Cada um trabalha da sua maneira, da maneira que achar melhor. Então, a gente não bota, né, exercício, o que é para fazer, a gente não pede para ele respirar, a gente não pede para ele contar até 10, né? A gente não faz esse tipo de manejo de transferência, né? E a gente precisa também ter tolerância à fraqueza do paciente, porque às vezes, né, ele pode não conseguir realizar, às vezes ele pode ter dificuldade de fazer, de falar aquilo que a gente está meio que cutucando ele para ele poder falar, para ele poder dizer. E a gente também tem que aceitar isso, porque são as limitações do paciente, né? E todo mundo tem limitação, todo mundo é castrado. E a gente precisa também ter tolerância com isso, né? Então, a resolução dos mistérios da neurose se dá por meio da regra psicanalítica de trazer à tona os materiais do inconsciente sem crítica, né? Então, a gente não está ali para fazer exercício com o paciente, nem muito menos para criticá-lo, né? Para dizer o que ele deve ou o que ele não deve fazer. A gente não está ali numa posição professoral, né? Porque se a gente assumir essa postura professoral, a gente vai assumir para o paciente um lugar de super-eu. E se a gente entrar no lugar de super-eu, ele não vai encontrar ali um espaço onde ele possa falar livremente. Porque a técnica da psicanálise é a técnica da associação livre, né? E se a gente não der para ele esse espaço de um lugar onde ele possa dizer tudo o que lhe vier à cabeça, né? Dando respostas, dando exercícios, falando o que está certo e o que está errado, nunca que ele vai conseguir encontrar esse espaço para que esses materiais inconscientes surjam à tona para que eles possam ser trabalhados e elaborados. Pois bem, falando em elaboração, entramos no texto do Freud, Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914. O Freud, nesse texto, ele nos conta que a técnica da psicanálise sofreu profundas modificações desde os seus primórdios. No estágio do método catártico de Breuer, se focava o momento em que os sintomas se formavam e se buscava permitir a reprodução dos processos psíquicos daquela situação, para que, posteriormente, conduzi-los a um decurso por meio da atividade consciente. Então, lá, né, acho que muitos de vocês devem saber, o Freud, nesse texto, Recordar, Repetir e Elaborar, ele faz exatamente o movimento, ele recorda, ele vai recordando toda a sua trajetória teórica, depois ele começa a repetir algumas coisas, alguns conceitos, algumas coisas que ele foi elaborando, para depois ele elaborar, ele trazer ali o que ele está, de fato, querendo trabalhar, pontuar nesse texto, nessa publicação, né? Então, ele começa o texto recordando como que ele começou. E aí ele lembra do encontro dele lá com Breuer, que era um mestre que também estava estudando a questão da hipnose, entendendo que o método catártico, que era levar o sujeito a uma abreação, trazia benefícios para o sujeito lidar com o seu sintoma. Então, o que era, né, interessante na época era, olha só, vamos levar o sujeito até a cena traumática para que ele possa recordar o que aconteceu e, a partir desta recordação, ele vai trazer os afetos que estavam envolvidos na cena
e ele vai, a partir do método catártico, se livrar desses afetos. E aí, quando ele consegue se livrar desses afetos, ele consegue também se livrar do sintoma. Então, o objetivo, né, era trazer à consciência, né, aquela produção de se livrar do afeto que estava vinculado a essa ideia inicial recalcada. No entanto, a gente sabe que o Freud, quando ele vai criar a psicanálise, ele vai abandonar a hipnose. E ele não vai fazer isso à toa, né? Ele vai fazer isso porque ele observa que quando os pacientes, né, eles estavam hipnotizados e tinham aquela recordação, ela não trazia um alívio sintomático. Por quê? Porque o paciente ele não se responsabilizava. Então, uma coisa bacana que o Freud vai descobrir é a retificação subjetiva. Ele vai falar, não tem análise sem retificação subjetiva. Não adianta eu te hipnotizar, dizer o que você fez enquanto estava hipnotizado, porque isso não vai ter efeito de análise para você. Porque você não vai se responsabilizar por esse material. E aí o Freud abandona a hipnose. E após esse abandono da hipnose, a intenção, então, é o de inferir o que o analisando não conseguia lembrar, a partir das ocorrências livres dele. Então, o objetivo era o objetivo de contornar a resistência por meio da interpretação e comunicação de seus resultados ao analisando. Então, vejam só, quando o sujeito estava hipnotizado, ele não tinha resistência, porque ele estava hipnotizado. Então, o super-eu dele estava rebaixado. Então, ele fazia tudo, só que ele não se responsabilizava e também não se lembrava. E aí o Freud ele vai dizer assim, olha, o trabalho do psicanalista é o trabalho de saber manejar, contornar a resistência do paciente. A gente precisa saber lidar com a resistência. Não é à toa que ele diz que a resistência é a pedra angular da psicanálise, porque sabe aquela pedrinha no sapato, quando a gente está caminhando e tem uma pedra dentro do sapato? O Freud vai dizer assim, olha, a gente não pode tirar a pedrinha do sapato. A gente tem que caminhar com ela. Joga ela um pouco para o canto, joga ela um pouco para frente, joga um pouco para trás. A gente vai continuar caminhando, sabendo que aquela pedra está lá. E aí o Lacan, mais lá para frente, ele vai dizer assim, a forma da gente lidar com a resistência não é apontando para ela. É a gente mostrar para o paciente como que ele funciona melhor quando ele não liga para a transferência, quando ele deixa a transferência de lado. Por exemplo, o seu paciente está faltando, ele falta uma sessão. Na sessão que ele chegar, ao invés de você dizer, você faltou semana passada, ao invés de você apontar para a resistência, você pode dizer, que bom que você veio hoje. Que bom que hoje você está aqui. Né? E como eu disse a vocês, eu faço supervisão com profissionais, né? E uma vez uma profissional estava contando exatamente esse manejo de uma senhora que tinha sido encaminhada pelos filhos para tratamento, e aí ela faltou na primeira entrevista, ela faltou na segunda entrevista, até que na terceira entrevista ela foi. E ela foi para dizer à analista que ela não queria estar ali. Olha a contradição, né? A contradição do sujeito barrado. E aí, essa analista disse assim para ela, né? Olha, você faltou 2 vezes e veio nessa. Se você veio nessa, é porque talvez você tenha alguma coisa a me dizer. E aí a paciente ficou pensando naquilo. Então, vejam, ao invés de eu trabalhar com as faltas, eu trabalho com a presença. E é assim que a gente contorna a resistência. Então, a partir dessas elaborações do Freud, finalmente a técnica atual ela é constituída. O psicanalista não mais foca em um determinado momento ou problema, mas sim se concentra no estudo da superfície psíquica do paciente, utilizando a arte da interpretação, basicamente para fazer o reconhecimento das resistências que aparecem ali e para torná-las conscientes para o analisando. Observem que essa profissional que eu citei, ela só consegue fazer essa interpretação, por quê?
Primeiro, ela não leva para o lado pessoal, né? De supor, aquele paciente não gostou de mim, aquele paciente não quer fazer análise comigo, ai, que droga, ele desmarcou 2 vezes. Ao invés dela ficar impregnada por esses sentimentos que ela estaria autorizada a sentir, ela investe, né, na tarefa dela, que é a arte da interpretação. Porque quando ela faz esse movimento, é isso que ela está fazendo. Ela está fazendo a arte da interpretação, né? E a partir daí, essa senhora consegue dizer, nem que seja para reclamar, nem que seja para reclamar dos filhos, dizer que não queria estar ali, um motivo de não querer estar, e aí ela começa a falar. E ela entra exatamente onde o analista trabalha, que é com as palavras. Então, é melhor um paciente que vai lá para reclamar do que um paciente que não vai. Bom, então o objetivo dessas técnicas, né, continua sem alteração. De forma descritiva, as 2 técnicas seguem a mesma dinâmica, que é preencher as lacunas da lembrança de forma dinâmica e superar as resistências do recalque, né? Então, tanto o método catártico, que é o método do esvaziamento afetivo, quanto a arte interpretativa, seguem a mesma tendência, né? Que é a tendência de, olha, vamos lá, você aqui é permitido sentir. Vamos sentir, vamos chorar, vamos falar sobre isso. Eu já tive várias vezes paciente me pedindo desculpa porque queria chorar. Ai, Dani, desculpa, estou chorando. E eu digo a eles, chora. Aqui o seu afeto, ele é liberado. Aqui é o seu espaço. Bom, e aí, né, ele vai começar a observar, né, que existe uma relação entre a resistência e a repetição, né, porque vamos lembrar do nome do texto, recordar, repetir e elaborar. Então, ele começa a falar dessa repetição. Ele vai dizer que, em geral, o esquecimento de cenas, impressões e vivências se reduz a um bloqueio delas. Ao falar desse esquecido, o paciente quase sempre diz: na verdade, eu sempre soube disso, mas eu não pensava nisso, né? Então, quer dizer, aquela repetição que o sujeito já observa, que ele sabe que faz, né? Talvez não estivesse ali na consciência dele, né? Mas ele sabe, né? Ele sabe, ele consegue, né, ter a consciência daquela repetição. Ele só não tinha ainda parado para interpretar, para avaliar o que aquela repetição estava querendo dizer. Então, geralmente, não é possível evocar uma lembrança de um tipo especial de vivências de extrema importância que são vividas no primórdio da infância sem compreensão. Mas, posteriormente, elas vão encontrar compreensão e interpretação. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tive uma paciente também que ela estava falando, né, do relacionamento conflituoso que ela tem com o pai. E ela sempre trazia, né, esses conflitos como um desamor. Ela dizia, o meu pai não me deixa sair, o meu pai não me deixa falar, o meu pai, ele não me deixa fazer nada, ele não gosta do meu namorado, o meu pai não me ama. E aí, uma vez eu disse assim a ela, olha, você já parou para olhar que talvez essas ações do seu pai, que você considera ações de desamor, não pode ser ações de cuidado, de preocupação? Ela olhou assim para mim, né? E ela ficou surpresa de que ela tinha a possibilidade de interpretar aquelas cenas de uma forma diferente. E quando o sujeito percebe que ele pode reviver essas lembranças infantis de uma outra forma, isso traz para ele liberdade, compreensão e uma nova interpretação. Então, aquela cena que antes poderia estar trazendo um sofrimento absurdo para o sujeito, pode começar a trazer para ele uma outra possibilidade de entender,
né? E isso é muito importante para o paciente, né? Para ele conseguir lidar com essa nova possibilidade, né? E isso é ato interpretativo. Bom, então, a resistência, ela é somente uma parcela da repetição. E a repetição, ela é a transferência de um passado esquecido para o analista e para todos os aspectos da sua situação presente. Então, a repetição, ela traz, na verdade, uma resistência. Aquilo que o paciente está resistindo, que ele não está conseguindo lembrar, ou que ele não quer lembrar, é o que traz a repetição. Quanto maior era a resistência, mais atuações a gente também observa, né, no paciente, porque ele vai atuando. O sintoma, ele é uma atuação, né? Quando a gente observa na clínica, ai meu Deus, isso sempre acontece comigo, ai que droga, né? Por que isso sempre acontece? Por que isso sempre se repete? E muitas vezes a gente acha que é uma questão que o universo conspira contra, que o universo não ajuda a gente. Não, não é o universo, é inconsciente. Será que você escuta o seu inconsciente? Será que você presta atenção no que ele tem a te dizer? Né? Porque o dia em que você parar de resistir a ouvi-lo, você vai conseguir fazer alguma coisa diferente com ele e ele vai trabalhar a seu favor. Né? Então, se o início do tratamento se dá sobre uma transferência suave e positiva, de forma não expressa, é possível se aprofundar na lembrança. Porém, se no transcorrer do tratamento houver uma mudança para uma transferência hostil ou excessivamente forte, e devido a isso passível de recalcamento, o atuar toma o lugar do lembrar imediatamente. Então, quando o sujeito ele está transferido com a figura do analista e ele está com desejo de aprender, de desenvolver um saber sobre o seu próprio inconsciente, ele vai substituir a atuação para a lembrança. Ele vai substituir a repetição para a lembrança, para o recordar, para ele, a partir daí, poder elaborar. Então, a repetição durante o tratamento, ela é uma invocação de uma parte da vida real que pode levar a uma piora durante o tratamento. Então, se o seu paciente está repetindo, é porque ele está resistente. Quando a gente começa a observar a repetição do paciente, é porque ele está resistente. Quando o paciente começa a falar, mas eu não consigo mudar, mas eu não consigo fazer diferente, é porque ele está resistindo à análise. Então, o objetivo do psicanalista nessa situação permanece o de lembrar a moda antiga, o represamento em âmbito psíquico dos impulsos que o analisando quer levar ao âmbito motor e a sua reprodução psíquica da lembrança. Então, quando a gente percebe que o paciente está em movimento de resistência, o que a gente tem que fazer é encorajá-lo a lembrar. Eu estava essa semana atendendo uma paciente que ela estava dizendo, Dani, eu estou há 8 anos nessa relação e eu não consigo sair. E eu já sei que ele não vai mudar. E eu disse a ela, será que você sabe mesmo? Porque todas as cenas que você trouxe aqui, que ela estava trazendo, né, os conflitos, você repetiu. São cenas que sempre acontecem. Só que você ainda tem a esperança de que ele vai mudar. E você não quer se livrar dessa esperança. Porque, de alguma forma, essa esperança te alimenta. E é ela que te mantém resistente a mudar. Você quer a mudança dele, mas você não quer se mudar. Né? Então, a gente precisa colocar essas situações para o paciente, para ele observar as suas contradições, para ele observar que ele está resistente a mudar, né? Então, sob esse vínculo da transferência, é possível evitar que o analisando realize ações de repetições significativas. Porque eu não posso falar isso para qualquer pessoa.
Eu posso falar isso para o meu paciente que está em transferência comigo. E transferência é suposto saber. Então, quando eu digo isso a ela, ela consegue receber isso como faz parte do meu tratamento. É isso que a Dani está fazendo aqui. Como eu disse a vocês lá no início da aula, né? Eu tenho o meu Instagram, que é o @curso psicanalisa, e a gente sempre faz um esquenta, né? E uma das publicações que eu publiquei também é uma pessoa, né, sentada assim no divã com um balão imenso, né, aquele balão da fantasia neurótica e uma rachadura assim no balão. Essa rachadura, quem provoca essa rachadura é a interpretação do analista. Porque ela estava ali naquele balão, né, falando daquele relacionamento que não é bom, que é ruim, de um cara que não muda. E aí, quando a gente faz uma rachadura ali, ela pode deixar aquilo esvaziar, para ela sair dessa repetição, para ela poder elaborar alguma coisa e sair da repetição. Então, no manejo da transferência, encontra-se o principal recurso para a contenção da compulsão à repetição e a sua reconfiguração em um motivo para a lembrança. Então, Freud está dizendo que a única possibilidade que eu tenho, né, de poder elaborar e sair da repetição é quando eu consigo recordar. Então, na prática, essa elaboração das resistências pode ser uma tarefa difícil para o analisando e pode exigir paciência do analista. Mas essa é a parte do tratamento que terá maior influência na transformação do paciente e que distingue a terapia psicanalítica de todo influenciamento por sugestão. Então, a gente volta naquele ponto lá das recomendações aos médicos que o Freud diz para a gente, né? A gente não vai dizer ao paciente se ele está certo, se ele está errado, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Porque se a gente cair nesse lugar, a gente cai no lugar da sugestão e a gente não trabalha com sugestão, a gente trabalha com interpretação. Então, da perspectiva teórica, a elaboração das resistências pode ser comparada a uma abreação dos montantes de afeto retido pelo recalque, fator de influência essencial no tratamento hipnótico. E vamos lá, né? Vamos para o texto, para o último texto dessa aula, a dinâmica da transferência, para a gente falar sobre essa luta. Porque a resistência, né, do paciente leva o analista a uma luta constante, né? Então, Freud, no texto A Dinâmica da Transferência, ele vai afirmar que o objetivo do tratamento psicanalítico é resgatar a libido e torná-la acessível à consciência e, finalmente, colocá-la a serviço da realidade. Quando a investigação analítica chega à libido recolhida, ocorre uma luta. Qual é a luta? As forças que provocam a regressão da libido tornam-se resistências para que esse novo estado seja conservado. Então, vejam bem, eu sempre digo aos meus estagiários e profissionais que fazem supervisão comigo que a interpretação do analista tem que se dar na estrutura. E qual é a estrutura? É a divisão do sujeito. O Freud diz isso, né? No eu e o isso. A característica do neurótico é a sua divisão. Então, se você quer trabalhar com a estrutura, você precisa trabalhar com a divisão. E que divisão é essa? É essa divisão entre o material pulsional, que busca por uma satisfação a qualquer custo, e as exigências superegóicas que estão alinhadas à exigência cultural. E é nesse conflito entre as pulsões que querem se realizar e as forças superegóicas que o sujeito dividido se apresenta. Então, a interpretação tem que levar o sujeito nesse lugar, mostrando para ele a sua contradição, mostrando para ele a sua dúvida, mostrando para ele que para ele realizar algo, ele precisa abrir mão, que toda escolha tem renúncia. Quando o paciente está falando uma coisa e ele muda de assunto e salta para outro, é um outro momento de interpretação. Quando a gente mostra para ele, né, que ele é um sujeito dividido. Porque aí a gente mostra para esse paciente que existe uma luta.
e que a única forma dele se livrar dessa luta é ele entendendo como que ela funciona. Então, para liberar essa libido, é necessário superar essa atração do inconsciente, ou seja, é preciso que haja uma suspensão do recalque das pulsões inconscientes e de suas produções. A análise, então, ela vai lutar contra a resistência, que acompanha o tratamento passo a passo. As ocorrências e atos do analisando prestam contas à resistência e colocam-se como um acordo entre as forças que buscam a cura e aquelas que se opõem. Tem um caso que o Lacan traz, eu não sei se vocês conhecem, que é o de um paciente que fala que ele é um plagiário. Vocês devem saber que o plagiário é aquele que copia, né, o conhecimento alheio, né, o trabalho, a produção alheia. E ele vai para o analista e fica falando que ele é um grande plagiário, e o analista fica querendo dizer que não é bem assim, que ele não chegou a copiar tanto assim, e tal. Ele começa a querer amenizar o sintoma daquele paciente. O que aquele paciente faz? Quando ele sai do setting analítico, daquela análise onde ele não foi ouvido, ele passa no açougue e ele encomenda miolos frescos. Olha a atuação desse paciente quando ele não encontra lugar, quando ele encontra resistência. Como o analista não estava conseguindo ouvi-lo, ele faz uma atuação. Ele vai no mercado e ele compra miolos frescos para ingerir. Ele atua a noção de plagiário. Então, a transferência se dá se houver algo da matéria do complexo, do conteúdo do complexo, que é adequado para ser transferido à pessoa do analista, resultando na ideia seguinte e apresentando-se por meio dos sinais de uma resistência, como uma interrupção, por exemplo. Então, veja, algo daquele paciente estava ligado a esse analista, mas aquele analista não estava pronto, preparado para ouvir. E aí a resistência se instaura. Então, mais uma vez, a gente precisa recordar aqui e lembrar que se o analista não trabalhar o seu próprio inconsciente, ele não vai estar preparado para ser espelho, né, para poder escutar aquele material, né, que o paciente está tentando fornecer. E aí, para a gente pôr fim a essa aula de hoje e começarmos a retirada das dúvidas, essa batalha do analista, né? Na análise, a transferência ela pode aparecer primeiro somente como a mais poderosa arma da resistência, e intensidade e duração da transferência são efeito e expressão da resistência. A gente sabe que quanto maior a transferência, maior a resistência. Mas é a transferência como motor de análise que tira o paciente da repetição. Né? Porque a gente, mesmo sabendo da nossa repetição, a gente volta na análise. Porque a gente está lá querendo entender o que está acontecendo comigo, por que que eu estou repetindo. Então, o psicanalista ele tem como objetivo fazer com que o paciente contextualize as moções emocionais no tratamento e em sua história de vida, e subordine-as à observação racional, e reconheça-as em seu valor psíquico. Então, o psicanalista, ele vai receber esse material do paciente e ele vai fazer o paciente recordar, entender as suas emoções, né, para depois esse paciente possa construir uma observação racional sobre esse material. Né? Essa observação racional tem a ver com a ressignificação, que é o paciente ressignificar as suas histórias que estavam lá recalcadas. Então, essa batalha entre o psicanalista e o analisando, entre o intelecto e as pulsões, entre o reconhecimento e a vontade de agir, ocorre quase com exclusividade nos fenômenos de transferência. Né? Uma vez eu tive um paciente que ele fez um ato que causa uma certa inibição, né? Que ele foi usar o meu banheiro, né, o banheiro lá do consultório, e aí o banheiro entupiu, não sei o que aconteceu ali com a descarga e tal, e começou a vazar água.
E aí ele bateu na minha porta, porque eu estava atendendo um outro paciente. E aí, como ele bateu com insistência, eu falei, bom, deve estar acontecendo alguma coisa. Quando eu abri a porta, eu vi o que estava acontecendo, né? E aí a gente foi lá, né, tentar ajustar lá o vaso, né? Tinha ficado ali mal encaixado, eu consegui desencaixar e aí desacionou, né, a privada. E aí ele ficou desesperado, né, super preocupado, sem saber o que falar e tal. E aí quando chegou a hora dele, né, para ele ser atendido, ele disse assim: Dani, é exatamente isso que eu venho fazer aqui, colocar as minhas coisas para fora, né? Essa atuação, né, fez ele entender que ele estava ali na transferência comigo para conseguir colocar as coisas dele para fora, que nem aquela água, né, que estava saindo ali daquele vaso sanitário, né? Então é impossível negar as dificuldades que temos, né, no controle dos fenômenos de transferência, que pode ali oferecer ao psicanalista. Mas são precisamente elas que realizam o precioso trabalho de promover a manifestação e a atualizações das emoções amorosas esquecidas e ocultas do paciente. Então, eu costumo dizer aos meus alunos, né, que na transferência tudo acontece. Tudo, tudo acontece. É bolsa que cai no chão e se espalha toda pelo consultório. É paciente que vai se servir e quebra um copo, né? É paciente que chega na análise gritando, às vezes falando que o analista, que aquela análise não está servindo para nada, né? Tudo é possível de acontecer numa transferência. E a gente aprendeu nessa época pandêmica que a análise online ela é possível, porque nós descobrimos que o setting analítico é a transferência. O setting analítico não é o consultório. O setting analítico é a transferência. E ela se dá no celular, ela se dá no consultório, e ela se dá, como o próprio Freud atende Catarina, nas montanhas. Então é isso, gente. Essa é a aula de hoje, e agora eu vou abrir para as perguntas. Eu vou ver aqui no Teams se tem alguma pergunta no chat, e a Mariana, que está me auxiliando lá no YouTube, ela vai me ajudar com as perguntas que possam ter aparecido lá. Eu vou ver aqui, deixa eu ver aqui no Teams. Tem algumas perguntinhas aqui. A Thalita perguntou. Perguntou não, comentou, né? Hoje em dia é muito comum receber convite dos pacientes para entrar nas nossas redes sociais. Excelente colocação, né, Thalita? E como a gente tem que se preocupar com isso, né? Como a gente tem que se preocupar de abrir o nosso canal pessoal para o nosso paciente, né? É importante a gente conseguir separar, né? A gente ter o nosso Instagram lá profissional, né? E a gente ter o nosso Instagram pessoal, para a gente evitar, né, esse contato tão íntimo às vezes. Ou então, se você tiver paciente na sua rede social, você conseguir pensar antes de publicar, né? Para você não tornar o seu Instagram tão íntimo, tão pessoal assim. Mas é uma ótima colocação, Thalita. A Letícia falou, Dani, à medida em que o paciente vai entendendo e se apropriando da sua análise, a tendência é ele ver o analista de uma outra forma? Os presentes e convites não caberiam mais nesse sentido. É por aí? Letícia, ótima sua construção. Por quê? Não só no que você falou, porque a análise vai mudando, né? Mas também no outro aspecto. Como a gente vai cada vez na transferência tratando um ponto com aquele paciente, a gente vai mudando. Ora a gente ocupa lugar de pai, ora a gente ocupa lugar de mãe, ora a gente ocupa lugar do chefe, porque eles ficam transferindo para a gente essas emoções, né? Eles transferem para a gente, para a figura do analista. Então, cada hora a gente ocupa um lugar diferente, né? Então, realmente, de fato, você tem toda a razão, né? A cada momento, né, a gente acaba ocupando um lugar novo, um lugar diferente. Espera aí que eu saí aqui do... a Simone falou, né?
Não é preciso tarefas dadas. As sessões ficam habitando os nossos pensamentos durante um bom tempo. E isso é um sinal, né, Simone, de transferência. Né? Quando o paciente, exatamente, ele fica, olha, pensei em você, pensei no que você iria me dizer, queria muito contar isso para você, não cheguei, né, estava contando os minutos para a sessão, né? Porque isso já é para a gente detecção de transferência. E aí a gente pode dizer, opa, começou a transferência aqui, né? O Glaudston falou, Daniele, como ter o ato da interpretação em um único encontro com o paciente, como ocorre no hospital? Ótima colocação. A gente sabe, né, que o psicanalista do hospital, ele tem alguns limites, né? Alguns limites de atuação. Porque muitas vezes ele vai encontrar aquele paciente uma vez só. Então, Glaudston, eu acredito que ali o ato psicanalítico ele fica um pouco ausente. Mas a gente consegue oferecer transferência, né, escuta, né, a gente consegue fazer uma retificação subjetiva, e eu acho que só da gente conseguir fazer isso, a gente já consegue fazer muito por aquele paciente que está ali no hospital. Mas falar que a gente faz análise com um paciente no hospital, a gente sabe que a gente não faz, né? A gente dá esse lugar de escuta, né, esse lugar de retificação, que já é um trabalho tanto. A não ser quando no hospital a gente tem a possibilidade de ter mais de uma entrevista, seja um ambulatório, né, que o paciente possa voltar, mas isso é raríssimo, né? Mas só da gente ir ali no leito, né, conversar com aquele paciente, a gente já está fazendo um trabalho bem bacana. A Thalita falou, Dani, sobre a questão da análise online, você não acha que as interrupções naturais da própria internet podem acabar se confundindo com o ato analítico? É bem complicado, confesso que eu tenho alguma resistência, especialmente na minha análise pessoal. Eu não consegui me adaptar. Thalita, sim, eu tive um paciente, eu voltei recentemente, né, para o presencial, um terço da minha clínica voltou, os outros dois terços preferiram ficar no online, até porque eu tenho pacientes que não moram no Rio de Janeiro, né? Mas uma coisa que eu ouvi muito, que eu achei bem interessante, foi o pessoal falando assim, Dani, como que é diferente, né? Porque na internet, às vezes eu tinha a sensação que o seu silêncio era porque você tinha caído. Ou eu ficava na dúvida se você ainda estava lá me ouvindo, né? E é interessante, porque isso aparece mesmo, Thalita, mas eu acho também que existem fenômenos no presencial que também acontecem, que também podem, eu não acho que atrapalham, eu acho que enriquecem a análise. Por exemplo, esse vaso sanitário entupido que aconteceu no meu consultório, né? Aquilo ali poderia ser um problema, mas o que eu fiz? Não, vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Traz para mim a sua angústia, como que você está se sentindo. Uma vez, sabe o que eu fiz? O meu consultório, quando eu bato do lado de fora, eu não consigo mais abrir a porta. E aí, o que eu fiz lindamente? Deixei a chave do meu consultório do lado de dentro e bati a porta porque eu joguei o lixo fora. E eu falei, meu Deus, eu me tranquei do lado do fora do consultório. O que aconteceu? O meu paciente seguinte chegou e ele chegou, oi, Daniela. Eu falei, oi, eu tô trancada do lado de fora. Eu não consegui abrir a porta. Olha que situação que às vezes pode acontecer na internet, que é quando a internet cai, ou que é quando a ligação trava. E isso pode trazer ali alguns sentimentos, né, para o paciente. Né? Uma vez eu tive uma paciente que falou assim, ai, travou bem na hora que eu queria que você ouvisse. Ai, agora eu vou ter que repetir esse treco. Ela ficou, né, angustiada, chateada. Mas o que eu estou querendo fazer você refletir, Thalita, é que no presencial também acontecem algumas circunstâncias que poderiam atrapalhar o tratamento e, na verdade, a gente pode usar como material para trabalho ali na transferência, sabe? E foi isso que eu usei quando a minha porta ficou trancada, quando a minha privada entupiu, sabe? Não sei se você está conseguindo entender ali né, o paralelo que eu estou querendo que você faça, né? Porque eu acho que essas coisas inusitadas não acontecem só no virtual, acontecem também no presencial, né? E eu acho que a gente tem que trazer para a transferência e falar, me diz o que isso te fez refletir, né? De chat aqui, eu terminei, mas se alguém quiser levantar a mãozinha, abrir o áudio para perguntar, fiquem à vontade, viu? A Gelda perguntou como que ficou a questão da porta. Gelda, o que aconteceu? Eu tive que chamar um chaveiro,
porque não tinha muito o que eu fazer. E eu disse a ele, olha, eu preciso chamar um chaveiro e eu não vou conseguir te atender, né? Porque eu vou ter que, até o chaveiro chegar, né? Abrir a porta e tal, o outro paciente já ia estar chegando. E foi interessante porque o paciente ficou querendo me ajudar, sabe? Ele, ai, Dani, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu vá no chaveiro com você? Aí eu falei, não, querido, não precisa, né? Infelizmente, eu não vou conseguir atendê-lo, a gente remarcou a sessão, né? Depois, na outra sessão, ele trouxe, eu fiquei com tanta pena de você, mas você conseguiu resolver aquele problema? Falei, consegui resolver. Né? Aí ele disse, eu fiquei preocupado com você. Eu falei, você quer falar comigo sobre essa preocupação? Aí ele, não, é porque eu gosto de você, né? Aí eu fiquei preocupado. Mas ele acabou não entrando muito ali no material e a sessão seguiu lá com as outras coisas que ele queria contar, né? Mas é isso, né? São coisas que acontecem, né? Dani, Oi. aqui no chat do YouTube tem duas perguntas. Além disso, tem uma colocação de Maria Helena, que ela falou sobre Firenze, né, que Firenze dizia que o analista podia falar de si analisando. Ela também cita Bion, né, falando sobre intuição no setting. Tem uma palavra de neurologia aqui da professora Eliane, né, aula maravilhosa, explicação excelente sobre repetição e interpretação. E aí tem duas perguntas de Edilaine. Ela pergunta, Daniele, qual seria o limite para esses contatos do analista com analisando fora das sessões? E uma segunda pergunta dela também é, como analisando, que é também um analista em formação, pode ter pistas de que está realmente acontecendo a transferência com o seu analista ou de que não está? Tá, vamos lá. Bom, primeiro ao comentário, né, que falaram do Bion aí, a gente sabe que a psicanálise, ela tem várias escolas, né? A psicanálise, ela se divide em várias vertentes, em várias escolas, vários teóricos, e aí cada teórico acaba trazendo a sua contribuição, né? Mas a gente sabe, né, que aqui no nosso curso, né, o que eu disse lá no iníciozinho da aula, eu trabalho com Freud e com Lacan. Então, eu trabalho a escola francesa de psicanálise, né? Então, claro que podem existir, né, alguns autores que digam que o analista pode falar. E, na verdade, o próprio Freud e o Lacan também falam que o analista pode falar. Ele pode falar, só que ele não pode falar da vida dele, dando conselho, né, falando para o paciente o que ele deve, o que ele não deve fazer, para ele não ocupar esse lugar de saber, de conselheiro, porque o lugar da transferência não é o lugar de saber. É o lugar de suposto saber, né? Para Eliane, querida, um beijo, professora maravilhosa da Universidade Veiga de Almeida, uma parceirona, uma analista maravilhosa, né? Muito obrigada, Eliane, por todo o carinho que você sempre teve comigo. E é muito especial ter você aqui assistindo a aula e sendo elogiada por você, né? Ganhei meu dia aqui. E teve, né, a pergunta da Edilane, né, que ela me perguntou qual seria o limite para esses contatos do analista com o analisando fora das sessões. Edilane, eu achei ótima a sua pergunta, né, porque, como eu disse, né, eu sou professora universitária e eu tenho muitos alunos que pedem análise para mim, né, que fazem análise comigo. E eu encontro com eles na universidade, né? Às vezes ali numa sala de aula, eu dou aula, às vezes eles são meus alunos, eles estão fazendo aula comigo. E uma coisa que eu ouvi uma vez de um desses alunos, né? Foi uma coisa muito legal, né? Porque ele diz assim: eu consigo entender que você está em espaços diferentes. Quando eu estou dando aula, quando eu estou tendo aula com você, você é minha professora. Quando eu estou na análise com você, você é minha analista. Né? E quando eu esbarro por você na rua, você é uma pessoa qualquer que está transitando na rua como todas as pessoas transitam. Eles conseguem fazer essa separação, né? Eles conseguem entender que existem várias posições. Então, eu acredito que o limite do analista fora do setting é a gente manter esse limite, né? Eu não vou sentar com o meu paciente para tomar um chopp, né? Eu não vou sentar com o meu paciente para ir no cinema com ele. Mas se eu, por exemplo, estiver na Veiga, num evento do Cine Clube, né, e o meu paciente, porque é aluno, sentado do meu lado, a gente vai assistir um filme. Mas a gente está dentro de um contexto institucional, né? Então, eu acho que é esse cuidado, Edilane, que a gente precisa ter,
sabe? A gente precisa ter esse cuidado, né, de até onde a gente pode ir, né, com o nosso paciente nessa intimidade, né? Eu acho que tinha um outro comentário. A Edilane me perguntou como que a gente observa que aquele paciente ele está transferido, né, com o analista. Edilane, a gente observa quando ele traz algum dado do analista. Olha, eu já vi paciente entrar fazendo ato falho com meu nome, sonhando comigo, né? Lembrando de mim, dizendo que queria muito me contar um evento, né? Essas colocações são sinais de que a transferência simbólica ela está ocorrendo, né? Porque a transferência imaginária, às vezes, é aquela transferência da indicação, daquilo que alguém acha que eu sou, né? Daquelas suposições sobre a minha imagem, mas a simbólica não. A simbólica é quando ele pensa em algo que eu falei, numa palavra que eu disse, num sonho que ele faz comigo, quando ele faz um ato falho com o meu nome, né? Ou quando ele reconhece algum traço em mim que lembra alguém. Essas são as conexões simbólicas. O Glaudston me perguntou, você falando, eu lembrei da capacidade negativa do Bion. Dani, como perceber se a interpretação foi apressada ou demorada? Ótima pergunta. A interpretação ela não pode se dar antes da transferência. Às vezes eu vejo analista, escuto analista fazendo interpretação na primeira sessão, dando as famosas porradas, assim, né, cortes, e eu não acho que seja o melhor momento. É uma interpretação apressada, né? Porque você não esperou o momento do paciente estar transferido com você. O próprio Freud fala do tratamento de ensaio e da análise propriamente dita. A gente precisa respeitar esses dois momentos, senão a gente vai fazer uma interpretação apressada. Agora, uma outra interpretação apressada, eu acho que é quando se junta com a ambição terapêutica. Tem muita gente, né, o analista às vezes pode cair no erro daquela ambição de curar, daquela ambição de tratar, e aí ele acaba atropelando. Ele está tão querendo que aquele paciente pare de fazer aquilo, daquela repetição, ou mude, ou se ressignifique, que ele acaba atropelando, se apressando na interpretação. E isso também pode ser prejudicial para o tratamento, né? Eu digo assim, que o analista ele não está na frente e nem atrás, ele está do lado, né? A gente não é mãe de Ná, a gente não sabe o que vai acontecer com a vida do paciente, e a gente também não está atrasado, a gente está ali, ó, juntinho com ele. A gente sabe o que ele conta pra gente. Não sei se tem mais alguém, não sei se consegui responder, né, para a Edilane, para o Glaudston, não sei se eu estou conseguindo responder aí as questões de vocês. Ok, Dani, maravilha. Obrigado aí. Imagina, querido, obrigada a você. É porque até alguém aí falando do Bion, eu me lembrei que ele tem um texto sobre ejaculação precoce. Não, não é o Bion, não, é o Shandor Ferenczi. Ele tem um texto sobre ejaculação precoce, né? E aí ele vai falar sobre essa coisa do analista também, né? Ter interpretações que parecem ejaculações precoces, ou seja, ele não está preocupado com oferecer algo ao paciente, ele está preocupado em ser um bom analista, né? Em ser reconhecido como um bom analista. Eu fui no meu analista e ele me disse tal coisa, ele me orientou tal situação, ele disse que eu fosse por tal caminho, né? E às vezes o analista fica com essa ligado a esse desejo de ser reconhecido, né? Que foi eficiente, que conseguiu dar algum encaminhamento para o paciente, né? Ele chama de ejaculação precoce, né? Essa interpretação apressada que você falou. Sabe o que me fez lembrar isso que você trouxe, né, do Ferenczi, sobre a psicanálise selvagem do Freud? Não sei se vocês já leram esse texto, né, Psicanálise Selvagem, que às vezes é interpretada como psicanálise silvestre, né, traduzida. E ele fala exatamente sobre isso, Glaudston. Ele vai falar exatamente sobre a psicanálise de boteco, sabe? Aquela psicanálise que força a barra, né? Que fica fazendo atos interpretativos, né? Sem nenhuma preocupação ali com a preparação do paciente, né? Às vezes eu vejo psicanalistas profissionais interpretando pessoas
assim, no meio do nada, né, sem nenhum... Então, de fato, assim, a gente não pode fazer da psicanálise uma psicanálise selvagem. E recomendo esse texto a vocês. Acho que é um texto bem bacana, né, que vai aí contribuir com a nossa aula, né, da aula de hoje. Mari, tem mais alguma pergunta no YouTube? Acho que também o Ramon estava botando aqui para mim, não sei se tem. Pergunta não, só a Dilane agradecendo, falou que você respondeu ela sim. Ah, que ótimo. Bom, então eu vou encerrar, né, a aula por aqui. E antes disso, né, como eu disse a vocês, essa é a nossa primeira aula do módulo A Interpretação do Analista, né? A gente ainda tem mais 3 aulas, né? Todos os módulos são compostos de 4 aulas. Quem não está inscrito, né, e desejar se inscrever, a próxima aula vai ser a interpretação como tática, né? E aí a gente vai usar como bibliografia as construções da análise do Freud, vamos entrar em Lacan, com o seminário 17, o avesso da psicanálise, e vamos também usar o livro 9, né, do Lacan também, falando sobre a identificação, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado. Para o pessoal que está inscrito, assim que eu terminar essa aula, vou colocar a aula lá no Drive, para ficar disponível para vocês ouvirem de novo, né? Para quem está aqui quiser ouvir de novo, né? É sempre bom, psicanálise a gente nunca lê uma vez só, né? A gente sempre tem que ver, rever, rever. Cada hora a gente lê de um jeito diferente. E assim que tiver lá no Drive, eu vou avisar no grupo do inscrito para vocês, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês, muito obrigada. Tem vários alunos aqui que estão comigo há muito tempo. Eu agradeço ao carinho enorme de vocês. E até a próxima aula, até sábado que vem. Um abraço também para o pessoal do YouTube. Um beijo a todos. Tchau, tchau.